Começa agora mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Sejam muito bem-vindos. E estamos novamente com José Reis Chaves. Tudo bem, Chaves? Tudo bem, Celina. É sempre com muita alegria que eu estou aqui no programa Presença Espírita na Bíblia, dirigido por você. Muito obrigada. Vamos falar hoje sobre as previsões de futuro que constam na Bíblia? A Bíblia, ela está repleta de profecias. E profecias são previsões do futuro. Nós lemos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Lá está escrito assim, que os profetas eram chamados de videntes. Inclusive, muitos irmãos nossos evangélicos costumam dizer, essa questão de vidente, isso é coisa do diabo. Não existe isso. Então, consultem a Bíblia, 1 Samuel 9, 9. Os profetas eram chamados também de videntes. E eles preveem o futuro. E, inclusive, a Bíblia tem também narradores de fatos do passado. Por exemplo, Moisés. Moisés foi um profeta, um grande profeta bíblico, e ele narra coisas do passado. Por exemplo, a criação do mundo, que ele fala que foi em 6 dias. Ele não estava lá, presente naquela época. Então, ele teve uma visão do passado. É um profeta de coisas acontecidas no passado, que a parapsicologia chama de retrocognição. Então, é uma visão do passado. Agora, a Bíblia ela tem mais narradores de fatos, de acontecimentos no futuro. E nós temos Isaías, temos Daniel, temos Jeremias. Todos os profetas bíblicos, geralmente, eles narram acontecimentos que vão acontecer no futuro. Temos no Apocalipse, por exemplo, João, e temos o próprio Jesus, bancando, vamos dizer assim, um profeta do futuro. E aí poderíamos dizer, é o maior profeta, porque Jesus ele tinha mais esses poderes de vidência do futuro, do passado, e eu diria de todos os fenômenos mediúnicos. E como ele tinha poderes para realizar fenômenos extraordinários e que são chamados pela Bíblia de milagres. Agora, a interpretação de milagres pelos teólogos, isso já leva tempo, eles consideraram aqueles fenômenos de sobrenaturais e que só Deus pode realizar. Não. O próprio Jesus, que nós espíritas consideramos como um espírito inigualável que já veio ao nosso mundo, o maior espírito que já esteve em nosso planeta, encarnado aqui. Não há outro igual a ele. Mas ele, como nós espíritas dizemos, ele não era o Deus propriamente dito. Eu costumo dizer, ele é Deus relativo, como nós também somos. Nós lemos no Salmo 82, versículo 6, e lemos também no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, nós somos deuses, e Jesus também é Deus, mas deuses relativos, e não o Deus absoluto, que é só um. Aquele que Jesus falou quando perguntaram a ele, quando será o final dos tempos? Não final do mundo, final dos tempos, de um ciclo. Então ele respondeu, nem os anjos dos céus, nem eu sabemos quando será esse final dos tempos. Somente Deus, o Pai, o sabe. Então Jesus
se ele fosse Deus absoluto igual ao Pai, ele saberia também. Mas voltando aos milagres, que são fatos extraordinários realizados por Jesus e também pelos apóstolos, Jesus ele disse, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e até mais ainda. E um desses fenômenos, ou uns desses fenômenos, porque são muitos que Jesus realizou, que os apóstolos realizaram, que os profetas realizaram, são de vidência. Kardec chama de visão dupla. É o indivíduo ver coisas do futuro e, repito, que em 1 Samuel 9:9 são videntes e que veem o futuro e que veem também o passado, como no caso de Moisés narrando a criação do mundo. Seria interessante nós esclarecermos um pouquinho melhor para o público esse final de tempos, porque senão muita gente vai ficar preocupada. Esse final de tempo, Celina, ele tem a ver com o chamado juízo final de que a Bíblia fala. E tem a ver também com a separação do joio do trigo. E que Jesus fala, não se deve separar, cortar o joio do trigo. Deve deixar os dois crescerem. Agora, a separação, sim, no final. E aí, os eleitos, né, que eu diria não tomaram bomba, são os salvos. Os outros não tomaram bomba, ou levaram a segunda época, como se diz também. Então, eles vão ter que recomeçar de novo. E eles poderão, inclusive, irem para outros mundos mais atrasados do que a Terra. Por quê? Porque a vibração deles, espiritual, moral, é daquele planeta mais atrasado. E aqui vão ficar os eleitos. Então, é a chamada transição também, de que se fala muito hoje. Mas essa transferência deles para um outro planeta, um outro mundo mais atrasado que o nosso, não é para punição deles, é mais para o bem deles. Porque se eles continuassem aqui no mundo, eles ficariam como nem peixes fora d'água. Nós já continuamos. Vamos dar um intervalo rapidinho e já voltamos.